Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a aula de hoje, falaremos sobre os sertões, literatura extremamente pré-modernista, pois ela faz essa ruptura com a literatura que vínhamos tratando, né? Simbolismo, parnasianismo. Então vamos falar um pouquinho sobre os sertões, sobre Euclides da Cunha? Nunca ouviu falar do Beato Antônio Conselheiro, daquela figura mística do sertão brasileiro, ok? Vamos falar um pouquinho então. Euclides da Cunha é o autor, né, dessa obra, Os Sertões, um tatatal, é bem grandinha mesmo, não é pequena não, é bem grandinha, mas é o seguinte, né, nós temos aqui como o grito corta o sertão denunciando o Brasil. Então, nós temos Euclides da Cunha como um denunciador. Agora, vou falar rapidinho quem foi Euclides da Cunha. Ele era um jornalista, tá bom? Teve a formação dentro do militarismo, escola militar. Ele fez faculdade ali o ensino superior na Escola Superior de Guerra, tanto que ele é formado em engenharia militar e ciências naturais. Mas ele fica descontente com o andar da carruagem, né, da República até então instaurada naquele momento, e ele se afasta, ele se corta de todas as relações e passa a ser jornalista. Ele vai trabalhar no estado, o jornal O Estado de São Paulo. E ele começa a noticiar sobre os sertões, tendo um olhar do que era trazido para ele, né? De que os sertões, de que o Canudos era uma revolta contra a República. Mas aquilo intrigou-lhe e ele foi enviado para o sertão. Ele veio para a Bahia, para Canudos, e ali ele pôde observar a realidade e dessa forma denunciar tudo o que acontecia ali. E ele viu que Canudos, que Antônio Conselheiro não fazia uma guerra contra a República, né? E sim sobre as verdadeiras condições de vida deste nordestino. Era uma guerra contra tudo aquilo ali. Todo o sofrimento, todo o abandono, toda a falta de políticas públicas que esse sertanejo passava. Daí o caráter revolucionário de Os Sertões, porque ele trazia esta visão de denúncia. E aí nós temos um trechinho do que o próprio autor diz no início da obra. Intentamo-nos esboçar palidamente embora, ante o olhar de futuros historiadores, os traços atuais mais expressivos da sub-raça sertaneja do Brasil. Então ele está denunciando tudo o que ele via ali naquele momento no sertão baiano, sertão nordestino. Então vamos ver alguns detalhes sobre a obra, tá? É um documento vivo dos contrastes entre o Brasil. Nós temos um Brasil do Sudeste, sulista, que tem um avanço da industrialização, tudo aquilo que a Pro fala na aula sobre pré-modernismo. Diferente do Nordeste, que está abandonado, esquecido, seca, fome, miséria. Então, nós temos esse contraste entre os Brasils, né? Canudos é um símbolo dos erros cometidos pelaquela república. Nós temos ali a república tentando se firmar, né, como república, e qualquer manifestação era visto como um ato antirrepublicano e sim um ato em prol da monarquia. Então a república ia lá e reprimia com força, vamos dizer, com sangue, com matança. E o que aconteceu em Canudos foi isso. Foi uma forma de controlar aquela rebelião para que a república não ruísse. Mas a chacina que aconteceu ali foi prova de que não era bem assim que as coisas deveriam ter acontecido. A revolta do sertão baiano
foi considerado um foco monarquista, que colocava em risco a vida da República. Porque ela tinha, pouco tempo depois dela ter se consolidado, né? Estava ainda tentando se consolidar, tinha algumas revoltas acontecendo no Brasil, e Canudos foi uma dessas revoltas. Então, foi lá e vamos mostrar que a República, ela existe, que ela está aqui e ela não vai ruir. Porém, Euclides da Cunha, ao ir, né, para os sertões mesmo, para ir para o interior baiano, ir para Canudos, ele percebe o seguinte, que ali não se tratava de uma luta contra o sistema de governo, ali não se tratava de uma briga contra a República, mas sim com relação à estrutura social que se arrastava por 3 séculos. Se tratava de um grito de socorro daquela população que foi abandonada pelo poder público. Então, nós temos ali quase uma visão marxista, socialista, né? Do que nós vamos falar de Camões, de Antônio Conselheiro, dos sertões, de Canudos. Era uma visão onde eles tentavam criar ali um lugar bom para eles viverem, né? Um lugar onde a comida não faltasse, um lugar onde eles tinham fartura, tinham espaço para poder viver, coisa que o poder público não permitia, não dava essas condições. O livro Os Sertões, como eu falei, ele é bem grandinho, ele é dividido em 3 partes: a terra, o homem e a luta. A terra, ela é uma parte assim que ela vai detalhar muito bem a região, tá? Seria uma parte até um pouco bem, vamos dizer assim, palavras muito peculiares sobre geologia, sobre geografia em si. Então, ela é muito particular. E então, né, ela vai falar aí um pouco sobre geologia, o clima, e, né, no caso, o capítulo intitulado Hipótese sobre a Gênese da Seca, onde ele vai falar sobre essa questão da seca, sobre o relevo. Então, não vai ser uma descrição de toda aquela estrutura física que se encontrava. Essa parte é ilustrada por mapas do relevo e da hidrografia, todas feitas pelo próprio Euclides da Cunha. Já a parte, o homem, né? Um elaborado trabalho sobre a etimologia brasileira. Ele vai falar sobre a formação da raça, né? O que foi, como se criou, a gênese do mestiço. Quem é esse mestiço? Uma brilhante análise desses distintos seres, né? O gaúcho, o jagunço. E nesse cenário aparece o Antônio Conselheiro, né, ao falar sobre esse homem sertanejo. Euclides da Cunha criou aquele verdadeiro bordão. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Então, ele vai falar deste homem presente nessa terra inóspita, que é o sertão. E, por fim, a última parte, ela vai falar sobre a luta em si, a guerra, como se deu todo aquele conflito. Né? Nas 2 primeiras, ele descreve esse cenário e o personagem. E, por último, ele vai retratar essa luta, essa guerra, o relato do dia a dia da guerra e, principalmente, a denúncia de um crime, que foi essa chacina que aconteceu do exército, que matou mais de 25 mil pessoas, ok? Para finalizarmos nossa aula, eu vou ler o trecho final do livro Os Sertões, onde ele vai falar desta questão do fim da guerra. E ele diz o seguinte, ele intitula da seguinte forma: Canudos não se rendeu, tá? Fechemos este livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer,
quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram apenas 4, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Para mim, essa é uma das descrições mais cruéis, né, dessa questão da república frente à população que sofre, que não tem os direitos garantidos do poder público, né, da alimentação e tudo mais, do poder viver. 5.000 soldados rugindo raivosamente. Então, eles queriam destruir Canudos e eles não mediram esforços. Faremos-nos a tarefa de descrever os seus últimos momentos. Aí ele vai contar como se deu esses últimos momentos de Canudos. Nem poderíamos fazê-lo. A esta página, imagina-lo sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerrámo-lo vacilante e sem brilho. O que ele quer dizer? Acabou de uma forma fria, cruel, né? Vimos como quem vinga uma montanha altíssima, no alto, a par de uma perspectiva maior, a vertigem, né? De lá de cima, você está vendo algo ruim, você tem aquela vertigem, aquela dor, aquela coisa que lhe causa um mal-estar. Ademais, não desafiaria a incredibilidade do futuro, a narrativa de pormenores, em que se amostrassem mulheres precipitando-se nas fogueiras dos próprios lares, abraçada aos filhos pequeninos? E de que modo comentaríamos, com a sua fragilidade da palavra humana, o fato singular de não aparecerem mais, desde a manhã do dia 3, os prisioneiros válidos escolhidos na véspera, e entre aqueles, Antônio Beatinho, que era uma figura muito comum, presente, muito próxima do Antônio Conselheiro, né? É descrita como um mulato, né? Negro, magro, de tanto fazer jejum, né? Que se nos entregara, confiante, e a quem deveríamos preciosos esclarecimentos sobre esta fase obscura da nossa história. Ele fala sobre alguns que se entregaram e outros que se mataram, né? Que se entregaram às fogueiras das casas e acabaram ali preferindo a morte do que se entregar como prisioneiro à República. E aí ele conclui. Caiu o arraial às 5. No dia 6, acabaram de o destruir, desmanchando-lhe as casas. 5.200, cuidadosamente contadas. Então, assim, eles destruíram. Acabaram com Canudos. Tanto que só o que restou de Canudos foi a ruína da igreja, se eu não me engano, que não chegou nem a ser coberta. E que depois foi, né, eles tentaram tão destruir Canudos que até fizeram uma barragem ali, né, à beira do rio Vaza Barris, e cobriram Canudos com água, na tentativa até de acabar de fato com a história de Canudos, com esse ressurgimento popular, né, de insatisfação. Eu trouxe aqui para finalizar uma cena do filme A Guerra de Canudos, que fala... que um retrato muito fiel, tá? Quem puder, assista. É um filme estrelado por o saudoso José Wilker, né, como Antônio Conselheiro, e ele vai trazer essa tristeza, essa cruelíssima face da história brasileira, que foi retratada em Os Sertões, e é um traço, é um marco na história, na literatura pré-modernista. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Aconselho a vocês a leitura do material, a responder a atividade e também assistam ao filme. Será muito interessante. Um grande beijo e até a próxima.